Quando Roma tornou-se império mundial, é fato conhecido que ela assimilou dentro dos seus sistemas deuses e religiões dos vários países pagãos que dominava. Desde que a Babilônia era a fonte de paganismo desses países, podemos ver como a religião primitiva da Roma pagã não era outra senão o culto babilônico que havia se desenvolvido e tomado várias formas de nomes diferentes nos países para os quais foram. Conservando isto em mente, notamos que foi durante este tempo, quando Roma dominava o mundo, que o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, nasceu, viveu entre os homens, morreu e ressuscitou. Ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e a Igreja do Novo Testamento foi estabelecida na terra. Que dias gloriosos! A pessoa só tem que ler o livro de Atos para ver como Deus abençoou seu povo naqueles dias. Multidões foram acrescentadas à Igreja, a verdadeira Igreja. Grandes sinais e maravilhas foram realizados, enquanto Deus confirmava a sua palavra com sinais que se seguiam. O verdadeiro cristianismo, ungido pelo Espírito Santo, varreu o mundo como um fogo na pradaria. Ele circundou as montanhas e cruzou os oceanos. Fez reis tremerem e tiranos temerem. Foi dito daqueles cristãos primitivos que eles haviam transtornado o mundo. Tão poderosos foram sua mensagem e seu espírito. Antes de anos demais terem passado, contudo, os homens começaram a se estabelecer a si mesmos como os senhores sobre o povo de Deus no lugar do Espírito Santo. Em lugar de conquistar por meios espirituais e pela verdade, como nos dias primitivos os homens começaram a substituir suas ideias e seus métodos. Tentativas de fundirem o paganismo com o cristianismo estavam sendo feitas até mesmo nos dias quando nosso Novo Testamento estava sendo escrito, pois Paulo mencionou que o mistério da iniquidade já estava operando, avisou que viria uma apostasia e alguns deixariam a fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, as doutrinas camufladas dos pagãos. Pelo tempo que Judas escreveu o livro que traz seu nome, foi necessário para ele exortar o povo a contender diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, pois certos homens haviam se introduzido que estavam tentando substituir coisas que não eram de forma alguma parte da fé original. O cristianismo ficou face a face com o paganismo babilônico nas suas várias formas as quais tinham sido estabelecidas no Império Romano. Os cristãos primitivos recusavam-se a ter algo a ver com seus costumes e crenças. Muitos cristãos foram falsamente acusados, atirados aos leões, queimados em estacas e torturados e martirizados de outras maneiras. Foi quando grandes mudanças começaram a ser feitas. O imperador de Roma professou conversão ao cristianismo. Ordens imperiais saíram por todo o império que as perseguições deveriam cessar. Os bispos receberam grandes honrarias. A Igreja começou a receber reconhecimento e poderes mundanos. Mas, por tudo isto um grande preço teve que ser pago. Muitos compromissos foram feitos com o paganismo. Em lugar da Igreja ser separada do mundo, ela se tornou uma parte deste sistema mundano. O imperador, mostrando favor, exigiu um lugar de liderança na Igreja, pois no paganismo os imperadores eram tidos como deuses. Daí em diante, misturas por atacado foram feitas do paganismo com o cristianismo, especialmente em Roma. Acreditamos que foi esta mistura que produziu aquele sistema que é conhecido hoje como a Igreja Católica Romana. Não duvidamos que existem muitos católicos excelentes, sinceros e devotos. Não é nossa intenção tratar com leviandade ou ridicularizar qualquer pessoa de cujas crenças possamos discordar. Em vez disto, desejaríamos que este vídeo pudesse inspirar pessoas, a despeito de sua afiliação religiosa, a abandonar as doutrinas babilônicas e seus conceitos, e buscar um retorno à fé que uma vez foi entregue aos santos. Paulo disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis.